colocando a parte invariante em evidência, porque a gente já sabe que isso aí vai resultar só no P. Então, entre dois produtos que são vizinhos, eu só preciso identificar quem é o P entre eles para chegar ao resultado. Seria uma simplificação de cabeça, sem mostrar passo a passo. Tá? Então, identificar a parte que não varia dos dois produtos vizinhos para simplificar a expressão. Vamos aplicar agora num exemplo. E aí vou mostrar uma outra regra que também a gente pode usar. Vou pegar o mesmo exemplo que está na apostila. Eu tenho essa expressão com 3 termos e eu quero encontrar quais são os termos que são vizinhos. O primeiro termo e o segundo termo são vizinhos? São. Das 3 variáveis, 2 são iguais. O segundo e o terceiro são vizinhos? Não, tem 2 variáveis diferentes, não são vizinhos. O primeiro e o último são vizinhos? São. Só que eu vou ter que escolher em qual par de produtos eu vou aplicar essa fórmula. Vou escolher esses 2 aqui. Tá? O primeiro e o segundo termo. Então, qual é o P entre o primeiro e o segundo termo? É o AB. A negado ou B negado. Então, o que sobra desses 2? A negado, B negado. Aqui. Mais o resto. Só que esse resto, o que é? Esse termo. E esses 2 agora são vizinhos? Não. E aí morreu, eu não posso mais usar essa propriedade de vizinhança. O que eu poderia usar, aí são as regras da ordem booleana. Tá? Pegar o B negado, colocar em evidência. Tá? Vai ficar A negado mais A C negado. O A negado eliminando o A pela regra 11. E aí tendo como resultado final isso aqui. Mas existe uma regra, a regra 3, que diz o seguinte: se eu tenho 2 variáveis iguais se somando, isso é a mesma coisa que ter só uma delas. Só que o contrário disso também é verdadeiro. Se eu pegar uma variável, ou pegar uma expressão e duplicar ela na expressão, a expressão vai deixar de ser válida, vai deixar de ser o que ela era, vai tornar ela diferente. Dupliquei esse termo. Deixei uma cópia dele aqui. A expressão é a mesma? Não. É a mesma expressão. Porque eu só botei 2 coisas igual. Só que agora é o seguinte, eu dupliquei justamente aquele termo que era vizinho de 2 ao mesmo tempo. Esses 2 aqui são vizinhos? Qual é o P deles? Em 2 linhas a gente resolve a expressão. Tá? Não preciso usar mais regra 11. Eu posso resolver qualquer expressão soma de produtos, qualquer expressão soma de produtos, apenas com a regra 8, 2 e 3. Só. Todas as expressões que a gente viu. E essas 3 regras, elas são a base de uma ferramenta que a gente vai aprender agora, chamada mapa de Carnot. O mapa de Carnot usa apenas as 3 regras. Tá? Porque vocês têm que queimar o cérebro antes de pegar. Isso aqui também tem suas dificuldades. Quer fazer isso aí, faz de aprender. Fica copiando isso aí.
depois e recordar algo que eu ditei na aula passada. Antes do teste, eu ditei aquela frase que definia o que era a soma de produtos. Soma de produtos é a função que expressa a soma das saídas em de um sistema, invertendo, ou melhor, soma das saídas em aonde cada é expresso pelo produto das variáveis de entrada, invertendo quando a entrada está em zero. Então, por exemplo, se eu quiser expressar essa tabela verdade aqui, onde tem aquele numa expressão soma de produtos, como é que eu vou representar esse aqui na expressão? É o produto do x com y, invertendo quem está em zero. Ou seja, x negado e y negado. Aquele representa aquele termo ali. Se eu tivesse um outro aqui, eu somaria, porque é a soma das saídas em né? Esse outro representa como x negado y. Se aqui também tivesse uma saída em a expressão teria um terceiro termo, x e y negado. E se eu tiver também aqui x, y. Claro que é uma situação não comum. Uma tabela verdade que tem todas as saídas em O que significa uma tabela verdade todas saindo Por exemplo, se eu quiser simplificar essa expressão. Qual o resultado que vai dar a simplificação dessa expressão aqui? O sistema depende de alguma variável. A saída não é constante. Então, o resultado é Aquela expressão, se eu for simplificada, Porque qualquer combinação da variável de entrada é na saída. Tá? Qual o propósito? O propósito é mostrar que se eu tiver uma expressão de duas variáveis, ela está contida ali dentro. Porque ali tem todos os termos de uma expressão. Ou seja, posso ter uma expressão de duas variáveis com 6 termos? Não, você vai ter que ter termo repetido. Porque no máximo tem 4. Uma expressão de duas variáveis tem no máximo 4 termos. Tá? Esses dois aqui são vizinhos? Não. São? São. Tem só o y diferente. Esses dois aqui são vizinhos? Não. Só o y diferente. Esse aqui e esse são vizinhos? Só o x diferente. Esse termo aqui e esse são vizinhos? Só o x diferente. Esses dois são vizinhos? Não, os dois são diferentes. E nem esses dois aqui. A tabela verdade, tá? A tabela verdade, quer dizer, olhando esses aqui, eu poderia inclusive, em vez de botar os eu poderia ter colocado direto os termos aqui. Tá? X negado, y negado, x negado, y. Isso foi tudo na apostila. X negado, xy. Onde é que estão os vizinhos dentro da tabela verdade? Ó, esses dois aqui são vizinhos, esses dois aqui são vizinhos. Tá? Eu não tenho na tabela verdade algum padrão que eu possa só olhar para a tabela e enxergar aonde é que vai ter a simplificação. Porque a simplificação vai ter aonde tiver vizinhos. Né? Porque um do lado do outro, ou um junto do outro, não significa vizinhança. Porque esses dois aqui estão juntos e não são vizinhos. Esses dois aqui não são vizinhos. Tá? E tem valores que não estão juntos e são vizinhos. Esses dois, ou esses dois. E esses aqui não estão juntos, mas esses não são vizinhos. Tá? Mas o cara deu uma olhada na tabela e imaginou uma outra forma de desenhar o mapa, desenhar a tabela verdade, através, em vez de uma tabela, em vez de uma tabela com colunas, fazer um tabuleiro, né, uma planilha, com linhas e colunas. Colocar as variáveis não só nas colunas, mas dividir as variáveis nas colunas e nas linhas. E aí então ele fez isso. Como eu tenho duas variáveis, eu vou colocar uma variável nas colunas e outra variável nas linhas. Então, o x está determinando o valor dessas duas colunas. Uma vale 0
a outra vale 1. O y determina as linhas. Uma linha vale 0, a outra linha vale 1. E as células são as saídas da tabela verdade. Tá? Por exemplo, quando eu tenho os dois em 0, qual é o termo que eu vou ter aqui? X negado, y negado. Nesse aqui, eu vou ter o x negado e o y. Até porque eu posso ver mesmo que o x está em 0, então nessa coluna o x tem que estar negado. Ele é 0. Tá? Nessa linha, o y está em 0. E aqui nessa célula, o x está em 1. Então é x, y negado. Aqui nesses dois, os dois estão em 1. X e y. Tá? Esses dois são vizinhos? Sim. Esses? Sim. Esses? Esses? Todos esses 4 são vizinhos. Onde é que estão os que não são vizinhos? Já no mapa, então, dá para perceber um padrão. Alguma coisa que me indica que eu posso visualmente olhar e ver se tem significação ou não. Mas aí tem 4. Vamos começar com 4, depois vamos passar para 8 e para 16. Tá? Então, significa que se eu pego uma tabela verdade e faço o seu mapa de canoa, encontro alguma coisa assim, eu vou tentar simplificar? Nem perco tempo. Não tem simplificação. Não tem. Esse 1 e esse 1 não se simplificam. Eles vão ficar exatamente com os termos. Vai ser o x negado e y negado mais xy. Agora, se fosse um mapa assim, aí tem alguma simplificação para fazer. Tá? Então, o que eu vou fazer? No mapa de canoa, eu vou identificar, através de um círculo, tá? Quem são os vizinhos que eu vou agrupar? Quem são os dois vizinhos